gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um ArcCast comigo, Daiane Lorenzetti, e meu parceiro Thiago Lobo. Uhul! Show, Daiane! Vamos que vamos, gente. Primeira temporada, terceiro episódio da primeira temporada. Tá sensacional. E o ArcCast é um oferecimento da A3 Imobiliária, a imobiliária mais conectada da cidade. E não podemos esquecer também da The Mix, exclusiva Stanley, tá em todo o Brasil. Muito obrigado. Isso aí, vamos lá. E hoje nós temos um convidado super especial, um arquiteto que faz parte da nossa história, que é o Pedro Ernesto Gualberto. Muito bem-vindo, Pedro Ernesto. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Pedro Ernesto. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Então, Pedro, inclusive eu demorei para conseguir falar com você. Tava viajando? Conta pra gente. Esse final de semana a gente estava numa fazenda e lá o celular não pega bem. Então pode ter sido isso. E a semana anterior nós estávamos em Porto de Galinhas também. Bacana. Mas eu consegui falar com a Leandra, com a Aninha, que me contaram. Não me contaram tantas coisas assim. Tentei tirar, mas não consegui. Pedro, cara, eu tenho uma primeira, acho que talvez seja a primeira pergunta aqui, fundamental para quem está nos escutando, está nos vendo também. A gente volta um pouco atrás, são 24 anos de formado? 24. 24 anos de formado pela UCG, que na verdade depois virou PUC, né? Isso. Cara, só uma lembrança, assim, o que você tem de lembrança da parte de, como aluno, assim, na parte de arquitetura, era muito desenho à mão livre, como é que era, o que você pensava, assim, na faculdade? A minha faculdade é um caso à parte, porque primeiro que eu fiquei lá tempo demais, muito mais tempo do que eu queria e esperava. Quanto tempo? 8 anos. 8 anos? E eu antes fazia escola técnica. Eu acho que, assim, não dá para me falar da minha parte, né, dessa fase de estudante sem falar da escola técnica. Porque a escola técnica eu fiz edificações. Certo. E que me deu a grande base para a arquitetura. Para a arquitetura e principalmente para a construção. Então a parte de desenho, o desenho técnico, eu aprendi demais na escola técnica. Uhum. Então eu fui com essa bagagem. Só que, por outro lado, como a escola técnica são 4 anos, e eu passei no terceiro ano da Escola Técnica para Arquitetura, eu fiz um ano pegando só aula de manhã na arquitetura. E lá era integral. A arquitetura era integral. E aí eu fiz a Escola Técnica o último ano à noite. Então, um dos motivos também de eu ficar tanto tempo na arquitetura foi isso, porque aí bagunçou completamente a minha grade curricular. E então, assim, mas não abriria mão nunca de ter feito a escola técnica. E lá na arquitetura, sim, aí tinha muita parte de desenho, desenho livre. Inclusive, você desenha desde criança, né? Mas assim, é engraçado. O que eu desenho realmente desde criança é planta baixa. Não é nem tanto esse desenho livre e essas coisas assim de rosto, paisagem. Não. Isso aí eu sei desenhar um pouco. Okay. Mas a planta baixa é uma coisa que me chama atenção desde que eu tenho 8 anos, 9 anos de idade. Impressionante, A planta baixa mesmo. Se pegar as primeiras plantas que eu fiz, era a coisa mais engraçada. O banheiro, às vezes, era maior que a fora sala. De escala, era. Tudo fora, assim. Não, mas tinha uma noção, mais ou menos. Já tinha uma noção. Legal. Tinha uma noção. Bacana. E daí, depois da faculdade, aí você já começou... aí o livramento que eu falo, né? Quando eu tive o livramento da faculdade, quer dizer, e durante a faculdade também, eu comecei já a trabalhar, porque já tinha muito tempo de formado. Eu comecei a fazer umas lojas para Pacalolo. Sim. Quando a Marisa foi abrir a Pacalolo no Bougainville, na época. E fazer outras lojas também. Isso como estudante ainda. Isso tudo como estudante. Eu sou muito amigo do Luiz Henrique, que o pai dele é dono da Construção, é uma empresa de engenharia. E ele chamou eu e o Luiz Henrique para fazer parte, para acompanhar e fazer o projeto do Fórum e o Tribunal de Júri de Catalão. Uhum. Então ele falou, vocês participem, vai ser muito interessante. E a gente foi participando, ele como engenheiro, eu como arquiteto, tudo. E acabou que eu fiz esse projeto. Legal. Então, durante a faculdade, foi um projeto, assim, importante, assim, mesmo, porque é um prédio de 3 andares. O tribunal de júri é como se fosse um anfiteatro, um auditório. Não vou nem falar mini, porque é um auditório realmente. E tinha já esse viés de uso duplo, que serviria para o tribunal de júri
e serviria como auditório para a cidade. Certo. E eu sei que eu empolguei no projeto, fui fazendo os desenhos, as coisas, e acabou que o meu projeto é que está lá que legal. concluído em catalão. Lógico que eu não podia assinar, e aí uma engenheira amiga minha que já era formada que assinou por mim. E, Pedro, uma coisa que eu falo sempre é a importância do networking, né? O networking, Não, você com é um dos certeza, caras mais bem com relacionados que eu Com conheço, certeza. né? Network é muito, muito, muito importante. E, assim, eu lembro na época do EARC, os convidados vinham, o Pedro fazia os jantares na casa dele. Legal. Sempre muito festeiro, né, Pedro? Isso aí desde sempre. Mas isso é Desde bom. menino. Sempre gostei de festa, né? De estar junto, de conversar, sei lá, é muito bom. E é onde você vai mesmo, né? Você pega as oportunidades. A gente trazia uns convidados, você já trocava ali telefone, já mantia esse contato, né? Exato. Bacana. E a Leandra, onde que ela... Espera que ela entra. Bom, aí. a Leandra, nós nos conhecemos no ano que eu formei. No ano que eu estava Ela formando. também fazia? Não, ela fez design na Federal. Certo. Né? Design de exteriores na Federal. E aí eu formei em julho, né? A formatura foi em agosto. E ela formou no final do ano. Nós nos conhecemos no Carnaval de Três Ranchos. Bom. Então, quer dizer, não Tinha foi uma só história, um... tinha uma não foi história de só artefato que não vocês foi só conheceram. um amor de carnaval, carnaval, não. não. Foi um amor que durou tem durado vários carnavais, graças a Deus. Vocês conheceram, ela trabalhava na artefato, Não. era? Aí depois que a gente começou a namorar, tudo, ela formou e aí ela começou a trabalhar primeiro na Via Condote. Ah, tá. Aí ela começou, porque eu sempre fui muito amigo do Pedrinho, da Dominique, né? Do seu Pedro, da Vera, da André, de todos lá. E a Leandra trabalhava antes na Harmonia Soluções, que era uma outra loja de decoração que era muito boa, inclusive. Era uma loja que era menor, mas vendia só coisas assim mais sofisticadas, mais exclusivas. E aí ela acabou indo para a Via Condote. Bacana. E tiveram duas filhas lindas, né? Graças a Deus. Tem várias histórias, você é super paizão, eu te acompanho. A Liz e a Sofia, né? Liz e a Sofia. É, isso Nossa aí. Senhora. Orgulho aqui do Vão papai. ser arquitetas? Vão ser arquitetas? Já falam sobre isso? Que idade que elas têm? Olha, a Liz está nessa pendência aí. É. Ela tem 16. É porque ela já acompanha, tá no... né? Acaba ela já está acompanhando no o pai, a segundo ano, no segundo ano do Rubão. Ela falava inicialmente em medicina e assim, eu como arquiteto, eu não posso forçar minha filha a ser arquiteta. Sim. Primeiro que eu acho que a arquitetura você tem que Tem que amar, você porque tem que é amar e muito você perrengue. tem que ter um certo dom. Ser arquiteto, a gente Arquiteto e não... tem uma filha chamada Liz também, que é o mesmo Ó, processo. que legal. E Não dá assim, pra- a gente não aprende... Você aprende, assim, o desenho técnico, as medidas, as dimensões, a proporção, vamos falar. Mas, assim, a criação, você não aprende a criar. Eu falo pra Não minha tem como esposa... você ir lá e falar, não, eu vou ali numa aula porque eu vou aprender naquela aula criação. Não aprende. Então, na verdade, acaba sendo o feeling, né? Porque você pode ser muito bom Exatamente. de layout, de planta, de ter um dimensionamento, mas se você não tem um feeling de uma volumetria, do que você quer, assim, ou experiência, acaba que você não gosta do que faz realmente na arquitetura, você não avança, assim. Aí agora a Liz está falando em arquitetura, ela até... A Liz é a mais velha. A mais velha. A mais Porque a Liz tem 16 e a Sofia 13. A Sofia ainda está nova. A Sofia também fala em medicina, sabe? Então... E eu acho legal, eu incentivo elas, não, meu bem, vai ser, Vai mexer com ser arquitetura, médica, não. você vai ganhar muito mais dinheiro que o Não, papai. não, você vê o papai aí entendeu? trabalhando de madrugada, à Ralando, vai ser noite. médica é mais fácil. Eu achava que seu pai fosse arquiteto, mas ele é Não, advogado. meu pai é porque, advogado. porque vocês são Eu muito sou- próximos. Eu sou o único arquiteto da minha família. Entendi. Né? Eu tô falando isso assim, pelo menos dos diretos, não tô lembrando de ninguém. Mas realmente, assim, antes de mim não tinha ninguém. Entendi. Nenhum arquiteto. E Pedro, no decorrer desses 24 anos, foram muitos projetos grandiosos, né? Eu lembro até de um episódio, a gente estava no programa de casa, a Marina que fazia a entrevista, e daí ela perguntou qual projeto que você gostaria de fazer, que você ainda tinha vontade de fazer, né? Aí logo foi o centro de convenções, O Centro né? de Convenções de Anápolis. De Anápolis, Foi. que hoje é um dos projetos mais grandiosos, né? Com certeza. E Enorme. de todos esses grandiosos, a igreja, o centro de convenções, tem projetos também internacionais. Qual foi o mais desafiador para você? Olha,
por incrível que pareça, a igreja foi mais desafiadora para mim. Que, mais uma vez, assim, eu fui convidado para participar de um grupo capitaneado pelo Silas Varize, que é um arquiteto de mão cheia, que infelizmente faleceu esse ano. Ele, inclusive, participou junto com o Paulo Mendes da Rocha na época da construção do Serra Dourada. Né? Ele foi... não sei quanto à criação. A criação é do Paulo Mendes da Rocha, mas ele participou da equipe técnica. Da equipe técnica do projeto do Serra Dourada. Então, o Padre Pereira e o Dom Antônio me convidaram para participar dessa equipe capitaneada por ele. E já tinha um local pré-definido, que é onde Sim, onde é o local. Né? A área 2 ali. A área 2. E eles tinham um programa de necessidades grande para o lugar. Porque eles sempre falavam, eu preciso de uma igreja de 1.000 lugares. E a área não é tão grande. E a área não é tão grande. A gente tinha uma questão, na época eu era estudante da PUC, e não tinha tanta acessibilidade assim, junto com vocês todos, que era a questão exatamente, até isso aí, a questão da concepção. Como é que você chega nessa forma curva? Porque é o que a gente mais fala na arquitetura, você tem um papel em branco. Exatamente. Você pode fazer quadrado, retangular, pode fazer uma edificação, tudo. Como é que você chega nessa ideia dessas curvas ali? Vem de um briefing da equipe por trás, é da sua cabeça? Não. Aí foi zero de briefing. E quando o Padre Pereira me ligou, eu estava em Belo Horizonte, tinha ido para um casamento. E o primeiro lugar que eu fui quando ele falou, que era uma igreja, tudo... Eu fui na capelinha do da Oscar Pampulha, Niemeyer. do Sim, Oscar Niemeyer. E lá em Belo Horizonte mesmo, eu comprei livros de igreja, tudo. Então, eu cheguei assim, dos mais animados. Inspirado. E aí, a gente teve uma reunião, eles nos brifaram, acabou a reunião, tava eu e o Silas, quem acompanhava o Silas, até a morte dele, assim, tecnicamente, assim, da parceria dele é com a Ana Maria. Uma pessoa excelente. E aí eu falei para eles, olha, eu tô com um monte de livro, como que nós vamos fazer? Aqui. Eu sei que é complicado, alguma coisa, né, a 4 mãos, ou então como que a gente vai tocar isso? E outra, a responsabilidade de fazer uma catedral, não pode ser simplesmente uma catedral, assim, aí tem toda aquela parte histórica, antiga, que você fala, eu imaginava que você ficava assim, eu não quero fazer o mesmo do mesmo, tem que ser diferente. É lógico. Certo, e como é que chega nessa... E aí, eu falei com ele, falei, Silas, e aí? Falei assim, não, eu tô com a ideia já bem definida, tudo, então vamos fazer o seguinte, lança uma ideia, depois a gente reúne para conversar sobre isso. Esse anteprojeto. E assim, aí na hora que você falou do brief para chegar nessa história do redondo, da volumetria, teve 2 coisas que me fizeram chegar naquela forma. A primeira, o Padre Pereira falou assim, olha, eu quero uma igreja que vai contar os 2.000 anos do cristianismo, porque foi exatamente de 2000 para 2001 esse projeto. Então, estava fazendo 2.000 anos de Jesus Cristo, né? Sim. E então eu quero, gente, mas como que eu vou pegar gótico, barroco? Não, as referências são gigantes. Então as referências são gigantes. Aí onde que eu fui? As primeiras missas em Roma eram feitas em catacumbas, que eram em cavernas. Então, quando você entra dentro da igreja, lá da Praça Universitária, é como se também, aquela forma arredondada, é como se você estivesse dentro de cavernas. E a primeira, o pé direito é mais baixo, não é? E aí estrategicamente. E é exatamente isso. A caverna é uma forma orgânica, tem uns salões mais baixos, salões mais altos, salões mais baixos, e assim. Então, disso aí, foi uma das coisas que levou aquela forma. Bacana. E a outra coisa foi o seguinte, no estudo do Silas não cabiam 1.000 pessoas. O primeiro estudo que ele fez, acho que era 400 e poucas, sei lá, 500. E eu, desde aquele primeiro estudo, e é engraçado, eu estava conversando no telefone, e é uma coisa que eu não faço, eu sou muito funcional. Então, eu vou pelo programa de necessidades... Atende o que foi pedido. Atendo o que foi pedido. É lógico, eu vou fazendo o projeto pensando na forma, mas em função do projeto. Correto. E ali não. Ali eu desenhei a Você fez lateral, inverso. como se fosse o corte dela.
daquele jeito. E eu conversando no telefone, um pedacinho de papel. E por que também que eu já imaginava aquilo ali? Porque o formato redondo cabiam mais pessoas. A planta redonda. Então, se Foi você pedido vê... 1000 lugares, 1000 né? lugares. E tinha metade no estudo. No primeiro estudo dele tinha. Então, com aquela forma curva, eu conseguia colocar os bancos. Na verdade, aqueles bancos foram mudados. Eu não terminei de fazer a parte total do interior daquela igreja. Mas os bancos meus eram nessas formas arredondadas. Acompanhando assim, ali... caberiam muito, mas caberiam as 1000 pessoas. Embaixo e com mezanino. Sim. Certo? E aí acabou que eu apresentei esse primeiro projeto, o Silas apresentou esse de 400 e poucos, eles falaram, não, né? Eles fizeram algumas críticas do Silas, algumas críticas no meu. Aqui. Aí eu falei com o Silas, vamos juntar? Não, já pensei outra forma, vai ser outra forma, é melhor você seguir e tal. Vamos apresentar de novo. Aí eu apresentei o mesmo projeto, assim, não mudei praticamente nada. Ele apresentou um projeto totalmente diferente e que caberiam as 1000 pessoas no projeto dele, se eu não me engano. E aí acabou que optou pelo meu, e aí... Vocês deram sequência lá. Aí ele falou, olha, Pedro, como você fez a concepção sozinho? Ele foi muito elegante, falou, não, o projeto é seu, então pode tocar. O mais bacana de tudo é que na arquitetura tudo é justificado, né? É porque se você olha a volumetria e fala, que volumetria legal, mas tem porquê daquelas curvas, ou daqueles pavimentos, ou seja, aquela transição de pé direito, né? Isso é o bacana, sabe? E aquela transição de pé direito também foi para me poder fazer as janelas, para dar transparência, soltar mais. Ali eu tinha em volta dela, que não foi... Bom, aí tem a historinha o seguinte, fiz, tal, começou a fazer. Começou a construir, iniciou a obra. Foi assim, o Irata fez o cálculo. O cálculo estrutural. Com aquele cálculo, ele ganhou um prêmio mundial em Las Vegas. É verdade. Da igreja. E abaixo da igreja... Ele nem tinha maquete eletrônica, eu acho que ele trabalhava só na maquete física. Era assim. Eu lembro da história dessa complicado. mesmo. E abaixo da igreja tem um salão paroquial com 2 apartamentos. Sim. Com apartamentos, assim, completos. Um apartamento maior, que seria para o pároco, e um apartamento menor para o convidado, alguma coisa assim. E abaixo tem mais 2 subsolos de estacionamento. Que já pega o estacionamento da área 2 ali. O estacionamento total da área 2. Então, um projeto, assim, bem complexo. E quando mudou, quando já estava em construção, já estavam as cascas de concreto, já estavam prontas, desformadas, mudou o arcebispo. Aí veio o Dom Washington, substituindo o Dom Antônio. E com isso aí mudou totalmente o briefing, que era o inicial. Além do briefing, mudou a política totalmente da Universidade Católica da Igreja em Goiás. Então, por exemplo, o Dom Antônio, ele aposentou, e o Padre Pereira, que era o chanceler na época, e era presidente da Sociedade Goiana de Culturas, tudo... Ele ficou por um tempo e depois o Dom Washington tirou ele de tudo, e quem veio a ser substituído, quem veio substituí-lo foi o Volmir. Inclusive, saiu na época uma história que eu não sei se era realmente isso ou não, eu sei que eu corri atrás. Conta a história pra gente. Que eles queriam demolir, que eles chegaram a consultar isso, o Irata. Se demolisse aquela casca de concreto, o que era o ônus, tal, não sei o quê, e o Irata me falou. Mas seria para começar um novo projeto baseado em outras tendências, outras coisas. Ideias. E aí o Irata me falou, aí eu peguei e falei assim, olha, então Pegou ar. Vamos atrás disso aí. Aí eu fui lá na organização Jaime Câmara, conversei com o Júnior Câmara, que é muito meu amigo, inclusive já fiz alguns projetos para ele, com o Nando, que é o Luiz Fernando Rocha Lima, que era na época diretor de jornalismo, diretor-geral lá da organização, e expliquei isso. E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma matéria, o contrário, falou assim, olha, se não... e que realmente era uma verdade, já tinha muito tempo que estava com concreto pronto e sem nenhuma impermeabilização nem nada. Se não impermeabilizar, se não tomar conta, vai perder milhões e milhões numa obra por falta de
continuidade dessa obra, entendeu? Sim. E aí nós entramos com isso, fez essa matéria. Pressão. Apelo público. Eu participei, né, Lorde, da entrevista, o Irata, principalmente, né, que ele explicou, falou, realmente, se não tiver impermeabilização, a água vai penetrando no concreto, chega no ferro, deteriora o ferro, a estrutura vai ser condenada. E aí, com isso, eles resolveram tocar. Aí eu lembro de uma reunião que eu participei com o pessoal lá da reitoria. Que aí eu fui questionado, mas vem cá, por que fazer uma igreja desse tamanho, para 1.000 pessoas? E aí o próprio Valmir perdoou. Aí uma igreja católica, aqui estuda quem é da religião espírita, evangélico, não sei o que, falou assim, olha, porque aqui é a universidade católica. Sim. Então, assim, se eles estão estudando, atende a isso. se eles estão estudando aqui, eu entendo que vocês respeitam eles como estudantes e tendo outras religiões, Sim. e eles também respeitam a Universidade Católica, porque eles, quando eles vieram para cá, eles não vieram para uma universidade que não tinha religião e de repente virou católica. Sim, verdade. Pronto. E aí eles pediram também para mudar, que eles queriam então que fosse como se fosse um auditório, que não fosse só igreja. Então, o palco, ó, aí eu até falei... Ó, e nisso foi muito tempo. Muito tempo. Porque aí o altar era central. Que isso foi um pedido do Dom Antônio. Tá. O palco tem só uma cúpula regular. Que ela é regular. As outras, elas têm um formato orgânico. É bem quase que no meio. É entre as duas do fundo. Aí tem essa que é o formato regular. Então, o altar seria embaixo, exatamente ali embaixo desse formato regular. Por que que era? Para o padre, para quem estivesse celebrando a missa, estivesse no meio da comunidade. Bacana. Era uma forma de abraçar, da comunidade abraçar a igreja, e a igreja está abraçando a comunidade. Então, antes, o altar era ali. Aí, depois, com essa história que tinha que ser multiuso, não sei o quê, que aí eu joguei o altar para trás. Profundo. E tive que escrever o nome palco. Então, ali, eles falaram, não, aqui não pode, é multiuso, então você vai chamar isso aqui de palco. Entendi. Bom, passou mais um pouco, eles entenderam que tinham que concluir a igreja, como igreja mesmo. Nós fizemos projetos acústicos, um certo detalhamento, então, e aí foi mudado. Então, tinha um espelho d'água que era em volta dela inteira. E esse espelho d'água era para quê? As esquadrias, elas abriam embaixo. No meio, que era a parte mais alta, central delas, elas eram fechadas. E em cima, elas abriam também. Para o ar quente entrar por baixo, assim, o ar quente assim. O ar estava quente, passava nesse espelho d'água, ele dava uma umedecida nesse ar. Refrigerava e saía pela exaustão. E que tinha uma questão também, acho que até hoje ainda tem muitas igrejas que é proibido ter ar-condicionado, né? Agora está mudando. Exatamente. A Rosa Mística foi bem recente. Exatamente. Assim. Então seria uma forma de aproveitar essa ventilação. Isso ali é uma coisa que o Lelé nos ensinou com os projetos dele muito bem. A Sara lá. Né? Que ele faz isso. O Lelé, ele faz essa história. Sim. Então a gente fez em cima disso tudo, mas aí não fizeram espelho d'água. Embaixo, esse salão paroquial, que era uma forma... Você faria o casamento em cima, desce para o salão paroquial e tem a festa. Okay. Era a receita da igreja, ia ser muito desse salão paroquial, que era grande, com pé direito bom, banheiro masculino, banheiro feminino e outra coisa. É esse conforto, né? Você casa em cima e desce uma escada e está na festa. Conforto. Entendeu? Aí eles também mudaram. Não, aqui vai virar secretarias, tudo. E o estresse desse vai e volta, imagina assim. E inclusive tinha, por exemplo, o Ciron, a gente conseguiu para o Ciron fazer os vitrais, para a gente usar a lei Rouanet. Grande amigo seu. Meu grande amigo, parceirão. Marca todos os seus projetos. E ele faria os vitrais. Teria já as empresas que tinham interesse em participar com a lei Rouanet para fazer os vitrais. Então, assim, eu brinco, porque tem igreja que demora 100 anos para ficar pronta. Né? Aquela lá não está pronta ainda do jeito, com a minha assinatura total, porque esse espelho d'água é fundamental. Eu acho que esse deslocamento
do altar para o meio da igreja também Seria um ponto... seria um ponto altíssimo. Inclusive, Legal. você vê Sai um que pouco do a tradicional. igreja católica está perdendo tantos seguidores. Eu acho que seria uma forma de abraçar esses seguidores, Sim. né? Os fiéis. Inovar. Ou os mais novos. Ou os que mais sejam os antigos, novos, são- tudo. E os vitrais, né? Seriam os vitrais. Porque aquele vidro azul... Então começou em que ano e terminou? 2001, E terminou. aí eu noivei em 2002. Aí eu brincava assim, aí você vai casar quando foi? Quando a Quando a igreja gente fica... estiver pronta. Aí o pessoal amarra muito apartamento, Mas né? aí eu casei em 2003. Eu acho que ela ficou pronta em 2005, mais ou menos. Então, sabe? mas se a gente fizer uma conta aqui, é praticamente quando você formou. Não. Eu formei em 98. Se fizer uma conta assim... Não, com certeza. Eu formei em 98. Em 2000, eles me chamaram. Padre Pereira. Tanto é que o Padre Pereira me convidou para me participar Uhum. da equipe, né? Não era para eu fazer o projeto. E pra você ver que é engraçado, por exemplo, se a gente tá falando que foi próximo da sua formatura ali, recém-formado, É. quando, antes de formar, você pensava em fazer, você tinha já formatado assim, eu vou fazer sua casa, eu vou mexer com prédio, ou que eu vou fazer Nada. catedral. Nada. Você E fala, te eu só preciso assustou, formar. Pedro? Eu preciso formar. Te assustou, assim, o desafio? Ah, mas Você é eu super- gosto. você Eu gosta. adoro. Chamar eu para fazer qualquer projeto diferente é comigo mesmo. Na hora que fecha o contrato, dá alguma coisa assim, mas mas depois é leva, engraçado, depois eu sou meio faz. Né? atrevido, sabe? Assim, porque eu vou de corpo e alma. Porque é lógico que são épocas diferentes, e a partir daí, por exemplo, você começou a fazer, não sei se foi na mesma época, foi lançado o Alphaville, você começou a fazer muita Foi Alphaville. fazer muitas casas. Você tem levantamento de quantos por cento você já fez lá, Pedro? Na minha conta deve ser uns 95% é casa sua lá. Isso, pô, eu acho que tem, eu acho que tem Cara, o pouco. Alphaville inteiro. Eu acho que tem pouco. Eu acho que tem pouco, eu acho que eu tenho que Os fazer demais? muito mais. Nossa senhora. Mas assim, eu tenho uma quantidade boa de casas lá. Tem, sim. E pegou tendência já que a gente sai um pouco do telhado, né, aparente, pra casa já caixote. como o pessoal fala, que é Praticamente assim, banda. a casa que eu fiz lá, a primeira que eu fui, nós fomos lá, o Zé Augusto, que se tornou um grande amigo meu, o Zé Augusto da Alcântara, quando eu fui lá ver o lote dele, ele é super ansioso, quem conhece o Zé sabe disso. Então tava em obra, assim, não tinha terraplanagem ainda. O IP. O Alphaville, o IPs, que foi Isso, o primeiro o primeiro que lançado. ficou pronto. Então, a sorte que ele tinha um carro traçado, a gente entrou lá e, aqui perguntamos pro topógrafo, não, aqui que vai ser meu lote. Então, assim, Aham. eu conheço o Alphaville, assim, da raiz mesmo, sabe? E, inclusive, assim, quando lançou o Alphaville, eu escolhi muitos lotes para alguns amigos meus, Ah, legal. certo? Foi na fila também lá? Na fila na frente do não, Flamboyant? com certeza. Gerou uma fila de Gerou uma quarteirão. fila. lá. Então aí, assim, alguns me chamaram, eu escolhi. E é interessante esse negócio do network. Network é fundamental. Mas... Eu falo que o dinheiro não compra o que o network consegue, não compra, né? não compra. Mas olha que interessante, Daiane, esse dado. Eu tenho um network, eu conheço, eu tenho muitos amigos. Eu não tenho só conhecidos, não. Eu tenho muitos amigos mesmo. Bons amigos. Uhum. Mas 70% dos meus clientes eu não conheço. Eu não conhecia. Mas vem de Entendeu? indicação dos amigos? Não, trabalho, fundamental, né? De tudo. trabalho, é ver um trabalho aqui, um trabalho ali, entendeu? Então, assim, nossa senhora, eu quero é pegar dos meus amigos também, assim. É. Porque, assim, eu deixei de fazer... Vários amigos não fizeram projeto comigo, vários. E também a gente não tem que ter essa... Claro, sim. Tem mercado pra todo mundo. Tem mercado para todo mundo. E a gente também não tem que ter essa cobrança com um amigo seu que não fez projeto. Já pensou o médico? Bom, eu tenho um amigo médico. Não, eu só posso ir nele? Não, eu posso ir em outros. Sim, E a mesma concordo. coisa em relação a nós, né, arquitetos. E, Pedro, além do networking também, a questão do posicionamento de marca, né? Naquela época, a Casa Cor era assim, era o evento. Com certeza. Você participou de umas A Casa Cor, edições, a Casa né? Cor eu participo dela desde 2000. O primeiro ano que eu participei dela foi na Ferroviária, ali perto da Ferroviária. Você lembra? Teve uma festa do Lelê? Lembra? Nessa Casa Cor? Não lembro Não, especificamente nessa. Não. 2001 foi quando eu voltei. Não, mas essa foi 2000. A primeira que eu fiz foi 2000. Tá, porque teve uma que teve uma Depois festa o 2001. do Lelê. 2002, eu acho. 2002 ou 2003? 2001, depois foi no prédio ali, naqueles prédios neoclássicos, em frente o Oliveiras Place. A 2002 eu não tô lembrando onde que foi. A 2002 eu acho que foi... Ah, não, pode ter sido. A 2002 foi na casa que era do Davi, ali na Praça do Sol. Então pode ser que o dessa. Lelê tenha feito uma festa lá. Que depois é onde virou uma boate, não é? Depois?
Não, Onde é o Atom hoje? Onde é o Atom, Depois virou uma boate, que era a Pulse, a antiga Pulse. Não, era abaixo. Ah, era mais baixo? Não era não era na... Mas a casa era muito bonita. Mas era uma casa bonita, mas a Pulse nunca foi lá, não. Agora sim, um adendo do projeto do Zé Augusto. Quando eu fiz o projeto para ele, que foi esse começo, foi a primeira casa que eu peguei. Da casa do Alphaville. Foi o primeiro projeto no Alphaville que eu peguei. A primeira casa que eu fiz em condomínio foi da Liliane Lobo, que ela me chamou, tem super carinho por ela confiar em mim também. Eu não tinha feito nenhuma casa, ela me chamou para fazer a casa dela no Aldeia do Vale, que ela mora até hoje na casa dela. E que me deu assim, também da casa dela surgiram vários clientes. Antes dela, aí foi o Juarez Lobo, que é o tio dela, e a Heloísa com o Tomás Lobo, que o Tomás é parente deles também. Eu fiz a casa deles também em fazenda, sabe? Então, foram as primeiras casas. A primeira casa que eu fiz foi um sobrado que eu chamava de tio Juarez e para tia Gracita, lá na fazenda deles em Santa Bárbara. Mas nós estamos falando em telhado aparente. Não, isso em telhado, casa normal. Agora, a do Zé Augusto, por isso que eu queria falar do Zé Augusto. Quando eu fiz a casa do Zé Augusto, eu fiz a proposta ainda era maquete de massas. Ainda. Sim. O estudo de volumetria era... Era maquete de massas. Então, aí o Marcelo, que faz maquete muito bem. Marcelo, no Santa Goiânia ali. Faz maquete hoje, continua fazendo para condomínio, para tudo, maquetes enormes. Hoje ele é o maior. Ele é que fez a maquete para mim. E aí eu fiz a maquete com a volumetria de platibanda e com telhado. Sim. Então, tinha essas duas propostas. E graças a Deus, e o Zé é hiper satisfeito com a casa dele, foi a de... Foi na platibanda. Com a platibanda. Então, aquela foi uma das primeiras casas. Ou seja, levou tendência. Com certeza, com certeza. Não, e eu fico pensando viver toda essa transição, né? Porque nós entramos em 2006 para 2007 e tantas já mudou tantas coisas, assim, eu fico pensando assim, todas as mudanças, tanto na forma de projetar, quanto na forma de se divulgar, se posicionar. Não, muda tudo. E a outra coisa, eu sou a primeira turma, a 98, que nós pudemos apresentar o TG, o trabalho de graduação, o trabalho final. Sim, TCC. O TCC. Hoje é TCC, né? Antes era o PA10, o Projeto de Arquitetura 10. No AutoCAD. A primeira turma que apresentou em AutoCAD, que pôde apresentar em AutoCAD. Já digital, né? Vamos falar assim, num modelo mais digital. Exatamente, foi a nossa. E desde então, que eu tinha feito 1 ou 2 cursos de AutoCAD, e aí, assim, tinha que fazer um projeto, alguma coisa, ia no AutoCAD, demorando, eu ia na mão. Tipo, fazia com régua, régua, esquadro, parará, na prancheta, tal, fazia. E não aprendi o tal do AutoCAD. Aí eu falei assim, não desenhe mais à mão. Então, desde então, eu só faço projeto no AutoCAD. É raríssimo eu criar alguma coisa à mão. O meu papel livre é o computador. É a tela do computador. Eu crio no computador. E eu acho que isso me deu uma facilidade muito grande. Inclusive, porque o AutoCAD, você sabe muito bem, depois que você está habituado, a rapidez que você faz um projeto. E aí eu falava muito lá atrás. Hoje não, hoje ninguém mais desenha a mão livre, praticamente só... artista, praticamente. Mas todo mundo só desenha no AutoCAD. Eu falo que a pessoa com AutoCAD não tem direito de ter preguiça de fazer plantas diferentes. Porque você desenhar uma planta na mão, se você quiser mudar qualquer coisa ali de lugar, o trabalho que no AutoCAD não, você dá um copy ali, mexe um risquinho ali, já está diferente dessa, dá outro copy, está diferente daquela. Então, eu acho que o AutoCAD, para nós arquitetos, foi assim, uma revolução. Digitalização, né, do negócio. Sabe, eu acho que foi uma revolução. E, Pedro, o meu negócio é comunicação, eu sou apaixonada no tema, né? Arquitetura e decoração, mas o meu negócio realmente é comunicação, toda essa parte de posicionamento. E você realmente é uma das principais grifes, né? Que a gente fala, você conseguiu realmente fazer a marca Pedro Ernesto, né? Arquitetura. E como que, assim, hoje que você chegou, assim, no topo, vamos dizer, no topo do topo, tá querendo pegar o Canedo. Segura, Thiago. Daiane, é a coisa mais engraçada. Mas a questão, eu quero saber, assim, só para terminar, para você já dar uma continuidade, como que você
Você acha que precisa continuar divulgando? Como que você se divulga? Enfim, toda essa parte. Como é que a internet entrou no Pedernest, entendeu? Pois é muito, assim... Eu sou muito amador nisso. No marketing, Mas faz na que eu sigo divulgação. ele faz, viu? Hã? Mas faz marketing, porque eu sigo você de vez em quando você apresenta. Ó, hoje eu tô apresentando aquela planta tal. Lógico, Então, assim, com existe certeza. uma movimentação. Mas é uma forma muito amadora, sabe? Eu sou muito amador nisso. Eu acho que assim, uma das falhas do meu escritório e mais pessoal minha é isso, de não trabalhar, de pegar uma pessoa que me ajude a posicionar a marca, que me ajude a posicionar no mercado, para me focar em novos clientes, captar novos clientes. É muito instintivo e muito amador. Na verdade, é continuidade, né? Eu, por exemplo, eu tô atrás de uma pessoa, até fiz contato com ele pegou Covid, e aí ele fez contato comigo, eu tive essas 2 viagens agora, Sim. e num profissional para ver se ele pega a minha conta de Instagram, que acaba quem mexe a conta de Instagram sou eu, e é muito amadorismo. Nossa, e é muito trabalhoso, Pedro. Como que consegue administrar todo? Mas, pois é, e aí eu fico só dando repost de um story, De um cliente, de alguma engenharia. Não tem aquela história planejada, bem pensada, que todos os outros arquitetos, os outros escritórios, eu vejo que tem, e eles estão certíssimos. Sim. Certo? porque Eles estão falando a linguagem do mercado. Falando a linguagem do mercado, e eu tô para trás. Não, e Eu me sinto completamente para trás nessa parte. ao mesmo tempo que facilitou a questão de visibilidade e tal, porque lembra, as revistas, a gente imprimia 10 mil revistas. Mas eu amava revista. Eu sempre amei revista. Né? E eu vou te falar, né? Porque você tá aqui, não. Mas a revista de vocês foi um diferencial em Goiânia. Com certeza. Porque antigamente a referência era revista. Você ficar pesquisando. E era uma revista muito bem feita, sofisticada, Sim. que ela entra em qualquer lugar do Brasil. Entrava em qualquer lugar do Brasil, sabe? E meu coração dói, e certeza que o Israel tá lá na direção, o coração, porque ele fala, eu vou voltar com a revista. Minha família é pioneira em gráfica, né? Foi pioneira em gráfica em Goiás, no Tocantins. Então, assim, eu cresci dentro de uma gráfica, então eu gosto do cheiro do papel. Eu sou apaixonada. Só que a gente sabia desse limite aí do impresso. A gente, inclusive, naquela época, não sei se você lembra, a gente já estava transitando, fazendo o aplicativo, né? Mas a gente sente muita falta. Mas ao mesmo tempo que fechou? São 5 anos. 5 anos que a gente deixou de imprimir, que a gente encerrou aquela vamos dizer, aquela primeira fase, e agora a gente está voltando. E engraçado que eu encontro com o Pedro direto, ele sempre fala, vocês têm que voltar com a revista, vocês têm que voltar com a EARC. Eu adoro revista. Porque a referência que existia antigamente... Era revista. Ou era viagem. Eram os dois pontos que tinha. Ou era viagem que se fazia, né? Com certeza. E o Instagram, eu estava falando, até dando continuidade, que ao mesmo tempo que facilitou a divulgação, porque você tem um alcance muito maior, né? Exato. N vezes maior, mas ao mesmo tempo dificulta essa questão, essa logística, porque de uma forma ou de outra, o profissional liberal ele tem que estar à frente, por mais que você contrate a empresa. Você lembra daquela época que a gente teve uma história também com o Pedro, a gente tem uma história da The One, de uma agência de assessoria. Exatamente. A Camila Mas aí ficava faltando a história assim, da minha parte, né? Que eu tinha que dar feedback para vocês. Isso, aí sempre e aí morria era complicado, naquilo. Né? Deu parar para dar esse feedback e que vocês não teriam como trabalhar sem esse feedback. E o bacana, assim, bem bacana, até para quem está assistindo a gente, é ter uma pessoa, um braço direito ali full time com você, porque mesmo que você contrate uma agência, ela não consegue participar. Ela não vive internamente no escritório, né? E esse viver internamente é que humaniza, que chama a atenção do público, sabe? E daí, nessa época, foi 2013, a Camila Klein veio para um EARC. Foi. E foi a primeira palestra da vida dela. E, assim, foi um show de palestra. E eu e Israel, gente, mas os nossos são muito mais interessantes. Camila, sou sua fã, mas, assim, vocês tinham muito mais tempo de mercado. Tinha bagagem, tinha muita coisa para apresentar. Mas a Camila foi ela tá super bem posicionada, né, tal. Mas ela foi um boom, né, realmente. Mas assim, a gente enxergou uma oportunidade, assim, vamos fazer isso com os nossos, né? E a gente estava lá à frente, mas tem essa dificuldade. Mas assim, quando você tem um braço direito ali, é muito, muito bacana. Um estagiário que seja ali,
sabe, assim, porque é difícil, gente, Movimentando. conversar, postar, Sim. né? E mesmo, por exemplo, que a sua equipe, eu imagino que a sua equipe é grande, né? Hoje Não, até pra minha equipe demanda. é pequena, Mas, pequena, redondinha. mas a parte de captação, de atendimento a cliente, de fechamento de eu. contrato é você, né? Só Aí, além eu. disso, ainda tem que agora divulgar na rede social, tem que apresentar, Exato, tem que estar em exato. obra, tudo. E outra coisa, Então, assim, a é mais uma internet, o que chega de clientes, que antes era pela internet, com site, essas coisas, Sim. agora Já o acessa Instagram, direto. que é mais fácil ainda, né? Então, assim, é muito grande. Então, eu estou fazendo projeto em Canarana, projeto em Querência, já fiz projeto começa a em abrir o São mercado Paulo, estou todo fazendo nacional. projeto no Rio, projeto em Brasília, Mato Grosso do Sul. Então, sabe, em vários lugares, fora aqui de Goiânia, né? Quirinópolis, Rio Verde, Itumbiara. Itumbiara, Jataí, eu fiz uma casa lá enorme. Me procuraram séries, acabou que eu não fiz ainda uma casa lá. E essa vai ter que ser fora de séries, né? Então, mas isso vem de internet. Isso chega pela internet. Pela internet. Pela internet. Você vê que você tem que estar alimentando a internet ali. Com certeza. Porque quem te segue, E além assim, e aí aconteceu uma coisa. O Jean, que fez meu site, e a pessoa que tinha o ID do site, de tudo, parará, fez o registro, o acesso, que era www.pedernesto.com e www.pedernestogualberto.com, fez tudo isso aí, o cara morreu. Coitado. E não tem, meu site não tem um acesso, não tá tem... estacionado desde, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, que infelizmente aconteceu isso, entendeu? Nossa. Então são duas coisas. Eu tenho meu irmão mais novo que eu, tem 2 irmãos mais novos, o Luiz Felipe e o João Paulo. O Luiz Felipe vive pegando no meu pé. Você tem que melhorar esse site, você tem que melhorar esse Instagram e barará, porque... E realmente, tenho mesmo. Mas eu vou te falar que eu tô com você. Eu demorei quase 2 anos para mim conseguir virar essa chave. Não, mais até. Mas é difícil. A gente que veio ali do analógico, né? Assim, é complicada essa transição, assim. Mas eu falo assim, mas saber... ter uma pessoa ali, contratar uma pessoa legal que te supra ali essas coisas, que vá um pouco ali no... Sei lá, tem que ser... Mas tem que ser uma coisa mais natural também, assim. Eu vejo... Muito que, por ensaiadinho. exemplo, muito ensaiadinho. Eu vejo, assim, muitos Instagrams que são de vários arquitetos, assim. Não estou falando nem daqui, não. No geral. Não estou criticando. Daqui o nacional. Não estou criticando. Não vou criticar nada aqui, não. Mas você vê aqui a gente fala. muitos Instagrams parecidos uns com os outros, entendeu? Então, eu não quero isso. Você tem uma vantagem, fica o feedback aqui, para quem é mais novo, né, no mercado, que, na verdade, você tem muita casa já feita. Então, você tem muito produto já... Porque hoje vive muita internet, muito de maquete eletrônica. Só de maquete eletrônica. E hoje você tem muita casa já realizada, concluída, que você consegue tirar fotos, não só a casa, mas em geral, que já te dá bons engajamentos, né, na questão da rede social, né? Que um deles acaba sendo o Centro de Convenções, que é o que a gente tinha comentado de Anápolis. O Centro de Convenções. Que ele é grande, o Centro de Convenções, existe uma volumetria. Inclusive, é um projeto que eu fiz em parceria com o Balbino, Manuel Balbino. Sim. Que foi, inclusive, assim, uma parte. O único estágio que eu fiz foi no Grupo 4. Certo. Com o Chibio e com o Fredo. Pai do Pablo. Nossa. E o Balbino, ele era o arquiteto sênior lá. Então, eu falo que a minha grande faculdade foi no Grupo 4. Sim. E eu aprendi demais da conta com eles. Com o Chibio, com o Balbino. O Balbino é um arquiteto de mão cheia. Conhece, assim, arquitetura mundial, tudo. O Chibio também, né? Fez Palmas. Ele e o Fredo é um cara super antenado, super viajado. Então, a minha escola, que eu falo, a minha escola mesmo, são eles. A minha universidade foi o Grupo 4. E, Pedro, 24 anos depois, ainda tem um projeto aí que você tem vontade de fazer? Da última vez a gente deu sorte. O que você um tema assim que você gostaria de fazer que não fez ainda? Um aeroporto. Fica a dica aí. Quero fazer um aeroporto. Nossa. Pelo fluxo, e tem um grande amigo meu, assim, que a gente encontra pouco, mas que eu gosto mais dele, que é o Sérgio Parada. Ele é craque em aeroporto. Ele faz muito. Eu acho que ele é referência hoje, né? Porque ele só trabalha com aeroporto. O primeiro congresso que eu fui
fora do Brasil, um congresso internacional, foi em Barcelona, em 96. Inclusive, eu fui junto com o Balbini e com a Lucia, Maria Lucy Costa, Sim. que também é outra super arquiteta, urbanista também, tudo. E nós fomos juntos e aí conhecemos lá o Sérgio Parada. Que ele já falava de aeroporto. Não, ele já fazia. Ele já tinha os projetos, tudo. E o aeroporto de Brasília, lá em São Paulo, Congonhas, ele fez. Ele tinha negócio do estacionamento, de não sei o quê. Ele tem vários. Ele deu várias entrevistas, assim, ele é um craque. Então eu quero fazer um aeroporto. É isso aí. Você sabe, pé quente aqui. E aí a gente está falando de projeto de arquitetura, fazendo concepção, volumetria em geral. Vamos falar que seja na parte de projeto legal, ali, executivo. E onde que entra a parte de interiores ali no escritório, na questão de todo projeto que você faz, de arquitetura mesmo, automaticamente o interiores é também de vocês? O interesse nosso é sempre pegar... Fechar o meu interesse sempre é pegar tudo. Ok. Tudo. Até pra manter a mesma linguagem, o porquê de cada coisa. Porque eu gosto de fazer interior e tem a Leandra que faz interior muito bem. Então, assim, não são todos os projetos que a gente faz interior que a Leandra faz junto também. Porque hoje ela tem a Mixed, tem a Tatiana Loureiro, então, assim... Mas ela toma conta, assim, vamos supor, pelo menos da metade dos projetos de interiores que nós pegamos, a gente faz junto. Inclusive, por exemplo, hoje a gente estava... Mais cedo estava ali na Bela Arte, escolhendo todo, cortina, para um cliente. Ok. E assim, quando a gente faz o interior, a casa fica diferenciada. Assim, Sim. Não estou criticando, tipo assim, não. né? Mas vocês ideia... conseguem... Mas a concepção, quando a gente pega a concepção total do projeto, é outra coisa. E a gente consegue ver claramente a assinatura do projeto. Assim, é bem marcante. Por exemplo, a casa do Zé Augusto, o projeto dele foi em 2001, a casa ficou pronta em abril de 2004. E nós fizemos um retrofit nela agora, 2019, 2020. Um pouco antes da pandemia. E aí, a pandemia acaba que deu uma paralisada na compra de imóveis, essas coisas. Gente, assim, a mudança que foi, o retrofit que foi feito foi tão legal... E a adequação dos móveis, de tudo, dos ambientes, mas ficou fantástico. Isso aí eu agora, assim, o Edgar fotografou algumas casas, assim, que eu fiz. E aí tem as fotos dessa antiga e nova. E tem outros. Aí a outra coisa de falar agora, né? Com a história do Alphaville já ter 20 anos, né? Vamos falar isso. Agora estão vindo muitos retrofits. Sim, verdade. Então lá eu estou fazendo... no Goiás, estou fazendo um retrofit que está ficando... Foi até um vídeo que eu postei ontem. A casa ficou fantástica, sabe? Modéstia à parte, mas assim, mudou completamente. Retrofit de projetos meus. Por exemplo, essa do Zé Augusto. Teve uma que eu estou fazendo agora também. Uma outra no Goiás, que era de um cliente meu. Uma casa, inclusive, de telhado, que eu não tenho tantas casas de telhado. Que era do Leonardo. Um cara, gente boníssima. E ele vendeu para o Juliano Carrilho, do Bahrein, e aí eu tô fazendo um retrofit pro Juliano. Teve a do Matheus Calman. Eu vi, essa aí eu vi que era um telhado aparente, você colocou platibanda, essa do... Mas ela não era... IP? Tem uma do IP que você fez lá também. Mas é uma outra... Essa do Matheus não tinha telhado aparente, não. Mas uma outra que eu tirei o telhado e tô fazendo só porta-cocher grandão ali de entrada. Agora, essa do Matheus, quero postar direitinho o antes e o depois, que essa foi uma revolução. Foi assim, disparado o melhor retrofit que eu fiz. E é engraçado, né? Porque quando você fez, provavelmente... Aí esse já não era projeto meu. Sim. Já era projeto de outro que eu peguei para fazer. Mas quando você fez lá em 2000, que seja, a época que foi o seu melhor e o que estava na época como tendência tudo. Não, graças a Deus a gente evolui, né? Claro, sim, exatamente. E assim, eu falo assim, não só os materiais, mas o nosso ponto de vista... a bagagem que você vai pegando, né? Então, assim, a gente evolui. Sim. E dessas casas, isso é engraçado. E dessas casas de retrofit, quantas te pede para colocar ripado na fachada? Quantos por cento? Porque todo mundo quer ripado na fachada. No escritório, eu acho que 90% do que chega lá é ripado na fachada. É bonito, né? É bonito, sim. É a tendência. Antigamente era platibanda, telhado aparente. Agora é muito ripado. Mas branco, agora, era com casa esse branca. custo do ripado, o povo já tá começando a migrar. Aí começa a aparecer o alumínio. Olha, eu vou te contar uma coisa. O que aumentou o custo de material de construção da pandemia para cá é impressionante. O preço da construção é incrível. Dobrou. A pandemia em si, ela tem... Dobrou. Exatamente, como se diz, ela fez para ajustar os valores. Pelo menos dobrou.
É verdade E a mesmo. gente entrou em tantos assuntos aqui que a gente deixou de falar do DNA desse programa, que é o processo criativo. Sou louca para ouvir aqui uma história bem cabeluda do processo criativo. Até agora eu não consegui. Como que funciona o seu processo criativo, Pedro? Não, assim, eu falo que como a gente, por exemplo, eu já fiz muitos projetos, graças a Deus, quero fazer muito, 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 muito mais. Acho que tem pouco projeto no escritório, tem que ter muito, muito mais. Mas assim, e a gente para ter essa criação é complicado, essa inspiração. Depende do feeling, do momento. Então, o que eu falo? A minha inspiração é muito cliente. Porque eu presto muita atenção no programa de necessidades. O briefing, a reunião inicial. A reunião inicial, para ver porque o cliente tem um sonho, tem uma expectativa. Sim. Entendeu? Então, assim, em cima do que ele quer, é mais fácil de eu criar. Sim. Certo? Porque senão eu vou criar casa só para mim, sabe? Eu mesmo tenho um projeto não executado. É mesmo, lá no Alto da Boa Vista. E eu tô fazendo agora um projeto lá enorme do Rodolfo. Rodolfo. A casa dele lá. A casa do Rodolfo. Vai ser uma casa, assim, emblemática, viu? Porque são lotes de 5 mil metros. O terreno dele é até um pouquinho maior, que ele pega uma parte da mata, aquela mata lá de baixo, do Alto da Boa Vista. Então, assim... Nossa, mas eu falo que a minha inspiração é muito cliente. Sim. Sabe? Meu processo... E assim, aí o processo criativo meu é pegar esse programa de necessidades e, às vezes, assim, eu nunca começo a desenhar o projeto de uma vez. Aí eu fico pensando, a história, na hora da corridinha... Na hora da corrida, da atividade física. Tal, aí eu penso e tá... Geralmente, quando eu vou para o computador para riscar a planta baixa, eu tô com ela mais ou menos... na cabeça. E essa criação você ainda consegue fazer em horário comercial? Porque o WhatsApp não para, o telefone... Não, consigo. Não dá? Consigo. E assim, porque assim, eu não trabalho em casa. Eu não trabalho em casa assim, de jeito nenhum. Dá. Quando eu fiz a primeira casa, eu até montei um escritório, pus computador, tudo, mas assim, eu não... Na pandemia mesmo, como o meu escritório é rua, é numa casa, eu chego de portão eletrônico, tudo, eu não parei nenhum dia de ir no escritório durante a pandemia. E para mim era um... Gente, era uma libertação, né? É um ritual. Porque você poder sair de casa, não, a coisa mais esquisita. Goiânia, nos primeiros 2 semanas de ali, né? lockdown ali, gente, não tinha carro na rua, não tinha ninguém na rua. É então eu ia pro meu escritório, gente, era bom demais. Eu lembro que o que me chocou foi ver o Flamboyant, eu moro do lado, ver o Flamboyant vazio, fechado. Nossa, aquilo ali... Mas tem vantagens e desvantagens. Bom que a gente colocou as pendências em dia, porque aí não tinha toda hora a equipe ali perguntando alguma coisa, no telefone, então você conseguia resolver as pendências ali, né? Não, e até pegando o gancho dessa correria toda, porque hoje tem vários grupos de decoração, premiações e viagens, enfim. É tanta coisa que eu fico... E vocês estão ali sempre no hall dos premiados e tal. Como administrar isso tudo, assim? Tem que ter uma super equipe, né? Com certeza. Minha equipe é uma equipe boa. A Aninha, por exemplo, que está comigo, minha gerente lá de projetos, está comigo tem 21 anos. E ela foi minha colega na escola técnica, colega na faculdade. Super Hoje tá lá. Então, assim, meu braço realmente direito lá do escritório é ela. Agora tem a Aline, tem a Ana Carla, tem a Mariana. Então, tem até uma equipezinha, assim, que já tá comigo. E tem umas novatas que estão lá, sabe? É uma equipe enxuta, mas que... Eficiente. Focada. Muito eficiente, muito focada. A Maria Júlia, que está com a gente também, tem um tempinho já, sabe? Todas muito esforçadas e muito focadas. E a gente tem a produção, nosso trabalha bem aqui, né? E um dos argumentos que nós recebemos é que você é uma pessoa muito séria, muito restrita, tudo. E só que o que mais me impressionou foi que todo mundo gosta muito de você, da equipe. Tanto é que existe várias, se você ainda tem contato com pessoas que trabalharam com você no escritório. Com certeza. E tem até uma questão assim, de uma particularidade que eu achei até legal, né, que a produção passou para nós, que é a questão de que existe grupos ainda, que chamado as Pedritas, por homenagem, grupos de WhatsApp de pessoas que trabalharam com você, pessoas que trabalham com você. Existe essa afinidade de encontros em geral. Liderado, inclusive, pela saudosa Edmara. Edmara, exatamente. Exatamente. Eu lembro da paixão que ela tinha por você. A Edmara foi uma pessoa muito bacana, muito esforçada, né?
Eu conheci a Edmara quando ela trabalhava com o Zé Ribeiro, que também foi um cara que eu assim, respeito muito. Quando ele fez a Marmoraria Imperial, era usado e pôs pedras para mim em várias e várias casas. Aí depois, infelizmente, ele teve um problema meio de depressão, tudo. Aí acabou os negócios dando certo. E a Edmara comprou a máquina de serrar dele. E fez a Marmes e Cia, né? Que é uma, assim, eu falo, o trabalho que a Edmara fazia, né? A Marmes e Cia continua tudo, mas é de uma excelência, assim, é impressionante. Eu fiz uma cobertura em São Paulo para um cliente de lá, que também é esse. Ah, não, esse não foi por internet, não. Esse foi uma corretora que eu conheci, que me indicou para fazer, inclusive, um projeto de risco. Era uma cobertura grande, 600 metros quadrados, e esse cliente não estava sabendo se ia poder fazer o que ele queria ou não. Certo. E aí eu fiz esse projeto de risco, apresentei um projeto de risco, e aí ele acabou comprando a cobertura, e foi um negócio muito interessante, porque ele, na época, ele comprou a cobertura por uns 11 milhões. Uhum. Eu aumentei a área da cobertura de 600 para 670 metros quadrados, que tinha pé direito triplo lá, eu fiz mezanino e tal, então aumentei a área da cobertura. Aí, quando a cobertura estava praticamente pronta, entrou uma pessoa que tinha olhado essa cobertura antes dele comprar e que não quis comprar pelos 11 milhões. Ok. E ofereceu 20 Com ela, a porteira fechada, vamos falar e assim. depois 25 milhões. E ele não vendeu. Então, assim, a gente fica envaidecido, aquela né? Figurinha, é bom ser ricão? Não, mas assim, e outra coisa, eu fiquei envaidecido, assim, Não, porque cara, gostou tanto do projeto. essa transformação que eu, de 4 milhões que ele gastou, quer dizer, de 11 para 4, 15, ele enjeitar, vamos dizer, como goiano, 10 milhões de lucro, então foi muito bom. Às vezes ele não daria conta de fazer um tão bom igual vocês fizeram, mas ou não é que ele isso, criou ele apego. pegou e falou assim, olha, assim, eu demorei tanto a achar esse prédio, demorei tanto Tá a fazer o projeto, demorou a obra, agora que eu tô aqui eu vou vender, então... Sim, é compreensível. Sabe? E aí, a respeito disso, era para falar que a Edmara, você vê, um mercado de luxo igual é o mercado de São Paulo. Eu mostrei as coisas da Edmara, os cortes. Então, esse cliente comprou tudo aqui da MRJ, que é a Leila, né? Sim. E o Marquinhos. Comprou tudo deles, todos os mármores dele, porque eles são importadores direto. Então, quer dizer, o custo dela foi mais baixo que os importadores direto de São Paulo. Correto. E o corte foi todo feito aqui. A mão de obra foi toda feita aqui. E o assentamento do Batista, que é um excelente assentador, que de mármore, tudo. Então, a gente assentou placas lá. Eu sempre, quando posso, faço a placa inteira. A placa tinha 2,5 metros por 1,5. Uhum. E eu cuidado, assim, ela foi uma grande amiga minha. Demais. Assim, ela abraçava todos os nossos projetos, mas éramos amigas pessoais, assim. E fica essa dica para os lojistas, né? Assim, essa dedicação. A Edmara, realmente já tinha uma dedicação, assim... A Edmara ia quase toda semana lá no escritório, levar bolo, alguma coisa para as meninas, sabe? Para as pedritas. Para as pedritas. Foi uma perda grande. Como é que você compreende essa questão de sempre existe uma evolução, transições, assim, nesse mercado já tão extenso, de pessoas que saem do escritório e automaticamente elas ainda têm esse amor, esse apego, esse carinho com você, assim. Seria por uma boa gestão, você acha, ou pela pessoa, ou pelo ensinamento? Eu fico feliz com isso, né, de ter esse feedback, né? Por exemplo, agora... É porque passaram assim... Nós viajamos para Nova York. Eu falei assim, ele é sério ou ele é brincalhão? Ele é sério, enérgico, eu pensei, mas todo mundo tá lá e não sai. O Dudu, por exemplo, Eduardo Bittar, que assim, é engraçado que virou pedrista que praticamente só trabalha mulher lá. Só mulher. E o Dudu foi uma das exceções de homem que trabalhou lá. Então, por exemplo, nós viajamos agora para Nova York, com a Carla também, tudo. A Carla não estagiou comigo, mas o Dudu estagiou. Então, assim, bom demais você ver a pessoa fazendo o sucesso que eles estão fazendo, né? A Camila, a Lorena, sabe? O tanto de gente que
que passou por lá e, graças a Deus, estão super bem posicionados. A Giovana, agora mais recente. Você falou de Nova York, eu lembrei aqui entrar um pouquinho nesses assuntos polêmicos e tal. Pra gente saber, assim, essas premiações dos grupos, o que você acha? Você acha que realmente, assim, valoriza a profissão? Não, eu acho. Eu acho que A profissão não, mas o profissional em si, né? Valoriza o profissional. Valoriza o profissional, com certeza. Essa premiação lá foi o Núcleo Casa. Sim. Que, queirando ou não, fez uma revolução aqui em Goiânia. Participei. No mercado aqui. Acompanhei. Então tinha aquela desconfiança quando eles vieram. Não, eles não vão... Ele não vai dar conta de entregar. Vem de fora. Vem de fora, é forasteiro e não sei o quê. Gente, o Ramon... Antes tinha o Lucas, né, que era junto na direção. Tipo mas braço o Ramon direito, era o braço direito, mas o Ramon que é o dono do negócio. Né? Nossa Senhora, eles já premiaram demais da conta. E esse... Entregaram carros, entregaram as viagens, né? Geral. Especialmente E é interessante que aí tem que ressaltar, isso é uma premiação para o profissional. É o mérito do próprio profissional. É o mérito pelos do profissional, pelo trabalho que é feito, pelo seu reconhecimento, no posicionamento de mercado. E eles começaram a premiar também por conta das obras, assim, as casas bacanas, bem feitas, loja, escritório, prédios. Então, assim, é muito legal você ter esse feedback de um núcleo desse. Sim, especialmente Nova York, eu falei que mobilizou todas as gerações, né? Assim, tava os veteranos, tava o pessoal mais novo. E outra coisa, foi eles conseguiram, eles não tinham falado, eu não tinha atentado a isso, eles divulgaram praticamente só no final, aí depois o Ramon foi me contar. Porque lá no The Plaza, eles não alugam lá, assim, não é para evento assim, privado. Para evento, para qualquer tipo de evento. Okay. Assim, por exemplo, não é assim, eu vou casar, é tantos mil dólares, eu vou casar só lá. Pagar e conseguir. Não, sabe, tem um crivo de escolha, tudo. Então, o Ramon pelejou muito para conseguir aquela premiação no Plaza. E realmente é um diferencial. Foi um diferencial, né? E você é muito amigo também do pessoal dos outros grupos e tal. Você é tranquilo isso daí? Não, assim? é tranquilo. Existe, assim, tem um ciumeira daqui e ali, mas, gente... Tá tudo certo, né? Tudo certo. Isso. Acaba Tem sendo mercado para todo mundo, né? O mercado. E dessas premiações que você tem recebido aí ultimamente, qual que você acha assim, que é importantíssimo assim, por escritório? Seja num retrofit, seja numa obra que você está finalizando agora? O que você vê assim, em sua cabeça? Assim? Assim, eu acho a premiação é uma forma de você estar... vamos supor assim, entre aspas, né, coroando sua equipe. Seu resultado. Né? E lógico, eu falo sua equipe porque eu só tenho um bom resultado porque eu tenho uma boa equipe. Sim. Né? Certeza. Então eu acho isso interessante, esse reconhecimento, tudo, né? E eu brinco assim, eu não fico... A premiação acaba, a gente não fica muito correndo também atrás. É a consequência de um trabalho bem feito. Até porque também não dá tempo, né, Pedro? Não dá nem tempo. Como que então, consegue? Assim, ainda tem que correr. Acho que assim, tem gente que até dedica, eu vou fazer isso para receber esse prêmio, vou fazer aquilo, vou ali, vou aqui. Assim, o meu assim, eu sou muito, igual eu falei para vocês, sou muito instintivo, eu não tenho nada programado. Nada. Eu falei correr aqui, literalmente. Correr, corrida. O Pedro corre todos os dias. Virou... Quase. Vou com a minha panturrilha aqui. Colocar... Agora, se Deus quiser recuperar, dá para voltar. Você como maratonista aqui. Eu sou corridinha, eu sou neném. Ele falou comigo que ele é profissional, eu sou neném. Nós vamos engajar ele agora na corrida. Nossa Senhora. Ele falou nos bastidores aqui, agora ele vai dar mais foco na corrida. Tem a Aninha lá também que puxa a orelha dele, eu tenho certeza. Corre bem ali, ela corre bastante lá. 11, 12, sei lá. Não sei se já fez meia maratona. Mas a Aninha é profissional. Ela é um negócio. E o meu é só corridinha mesmo, pouquinho. E foi uma virada, assim, porque você ficou muito, muito, muito fitness, né? Assim, mas não é. Sempre foi. Não, mas não é não, assim... Eu falo assim que é tão pouco tempo. Por exemplo, você malhar 1 hora por dia, o dia tem 24 horas. Né? 1 hora só por dia é muito pouco. É questão de planejamento. Planejamento. Então, tipo assim, eu faço personal de segunda a sexta. Segunda, quarta e sexta eu faço com o Júlio, que ele faz, me dá tipo funcional. Inclusive, durante a pandemia, eu treinava no escritório, acabei continuando treinando no escritório. Aí eu vi uns vídeos, você treinando no... E agora a gente está treinando também na rua.
lá na Ricardo Paranhos. Sim. Esse é um treino funcional. E na terça e quinta eu faço com o Diogo, que é uma corridinha para aquecer, né? Antes, e depois eu faço a musculação na punk. Então, assim, de segunda a sexta eu malho. Aí, no sábado e no domingo eu dou uma corridinha. Que faz falta também, né? Você chega, às vezes, assim, sábado ou domingo, se você não fez nada, parece assim, seu corpo tá pedindo. Então, dá uma caminhada. É verdade. É muito pouco. Eu falo que é muito pouco. É 1 hora só que dá uma energia pra gente, né? Uma sensação de bem-estar muito grande. Eu tenho uma questão, é claro, mudando um pouco de assunto aqui, mas todo mundo que vem aqui sempre dá uma exclusiva para nós. O que você está tendo aí de novidade aí no mercado que vai ser um projeto bacana, ou que vai se virar uma referência? Sabe, o Vitor veio aqui, né? O Vitor passou para nós um bem bacana aí, junto com a City aí, que ele vai estar lançando. E vocês lá no escritório lá, que você tá, tipo assim, tá empolgado, tá naquela, como se fosse aquele recém-contrato fechado que... Olha, não, mas assim, o escritório acaba que tem, assim, tantos projetos... Bons ou... tantos não, tem pouco, vamos falar assim. Não tem muito não, tem que ter mais. Porque a gente fica tão assim... vai estar assistindo esse vídeo aí. Tem que ter mais. Negativo, Pedro, não tá tendo mais não. Assim, acaba que é projeto de apartamento, é projeto de escritório, é projeto de clínica, até, por exemplo, falar clínica, uma clínica que eu estou pegando lá em Roraima. Tomara que dê certo esse projeto. Acho que vai ser um projeto legal, numa cidade que eu não conheço. Uma cultura diferente. Uma cultura totalmente diferente. Então, assim, eu vejo assim, as novidades. Eu falo que a novidade é o projeto novo. Eu sou atrás do novo projeto. Qual que é o melhor projeto? O próximo. Sabe? O mais novo ali. E seja o que for. O aeroporto, né? Aeroporto. Focado agora nisso, né? Casa, apartamento, tudo. E assim, eu falo, vocês fizeram a pergunta sobre a parte de interior. A gente tem focado também muito em cima do interior, que acaba que, por exemplo, muita gente vê o escritório, me vê, às vezes, só como arquiteto das casas, tudo, sem a parte de interior. Então, isso é um foco que eu quero, que eu preciso, eu falo, para a gente dar mais foco nisso. Para realmente, assim, a gente tentar fazer todos os projetos que a gente faz na arquitetura, de fazer os interiores. Que, às vezes, muita gente me procura para fazer só o interior. Já vem com o projeto pronto para eu fazer o interior. E então, vocês acontece, fazem? Lógico, faço com o maior prazer. E igual, por exemplo, esses retrofits. Quantas casas de retrofits que a gente está fazendo, que não são projetos nossos, e que a gente está fazendo um retrofit. Sim. Então, assim, eu acho que o meu foco é esse, de pegar realmente, de fazer todos os interiores dos projetos que nós estamos desenvolvendo. Perfeito. E o EARCcast nasceu para isso, né? Para a gente mostrar a realidade do profissional, para a gente conversar. Mas essa primeira temporada, realmente, a gente escolheu assim, pessoas que fazem parte da nossa história. O EARC, você, inclusive, foi o primeiro... Você e o Léo, na verdade. Vocês dois. Os primeiros palestrantes daqui de Goiás. E o Pedro deu um show. O pessoal ficou... Porque o Pedro ele é mais sério, ele não é tão assim quanto o Léo, né? E daí todo mundo ficou, como que vai ser do Léo? Arrebentou, você lembra? Bom, arrebentou. Né? E tinha umas plaquinhas, o pessoal fala, terminou. E ele lá, metendo pau, e a gente terminou. E a gente tá na torcida para que volte. O EARC. Eu já falei várias vezes para vocês, né? Que tem que voltar o EARC. Falei muito para você e para o Israel. Porque realmente foi um diferencial em Goiânia, né? O EARC. Tantos profissionais bacanas. 51 nomes. A gente fez uma apresentação. Né? Os grandes profissionais do Brasil vieram praticamente todos. Sim. Né? E a gente tem realmente... Paulo Mendes da Rocha, né? Paulo Mendes, a gente não... Não, Paulo Mendes não. Foi... Peter Gasper. Mas o Paulo Mendes foi que o Otaki. O Israel é que esteve fazendo o convite e acabou não dando certo. Inclusive, esse programa vai passar depois, mas hoje é dia 26. E hoje é aniversário do Paulo Mendes. O Israel colocou um vídeo, ele desenhando no quadro. Mas não teve isso. O Paulo Mendes seria um dos convidados. Sim, a gente tentou várias vezes. Tem vários palestrantes. Assim, eu fiquei com isso na cabeça. O Paulo Mendes, o Isai Winefield, eu lembro. Tem vários que a gente queria trazer, mas foram 51 nomes aí, no decorrer de 8 anos.
E o ArcCast é o esquenta para esse ARC que a gente ainda está decidindo como vai ser, né? Para o próximo ano, exatamente. O Thiago está participando total desse projeto, mergulhou, tô adorando essa parceria. Cara, assim, é o que eu falo pra Daiane, eu gosto muito de arquitetura, sabe? É muito bom, assim, é gratificante a gente ficar batendo esse papo aqui na questão de te humanizar, porque todo mundo acha que o arquiteto é muito inacessível, né? E então trazer essas histórias de arquitetura, se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui, sabe? Porque essas trocas de experiência, seja comigo, seja com quem tá nos ouvindo ou nos vendo, assim, eu acho que é tanto a pessoa que é estudante, como a pessoa que é formada, ou a pessoa profissional do mercado, que seja comercial, eu acho que é muito válido, sabe? Para quem gosta de arquitetura, ficar escutando essas histórias, entendendo como o Pedro chegou até aqui, ou como é que é feito tal projeto. Eu tenho certeza que a Catedral agora, quem escutar ou ver o videocast, toda vez que passa, ela fala, mas o Pedro pensou nisso e naquilo. Então isso é válido, né? Porque tudo é justificado da arquitetura, sabe? Assim, nessa parte. Então, não... Tô muito satisfeito. O Pedro também, eu creio que ele... Foi uma conversa bacana. Não, tá faltando uma coisa. E estamos super atualizados, né? Porque o podcast é o negócio do momento. O Brasil é o que mais produz podcast. E a gente tá... E os anúncios também, né? Dizem que vai aumentar demais. Eu tô com foco nesses anúncios. Com certeza, tem que aumentar. E legal desse, né? Então, e todo convidado nosso, a gente presenteia. Eu sempre no finalzinho, eu vou esquecendo, um presente para você, Pedro. Ai, aqui não é ao vivo, mas... assim, a gente, claro que é um dos nossos apoiadores, tem o etiqueta, é uma marca referência, mas é de incentivo também, principalmente para sua corrida, para atividade física. Com as cores do ArcCast, o lilásio. Personalizado, do nosso parceiro Demix. Bom demais. Muito obrigado. Será muito usado. Com certeza. Pedro, cara, a gente está encerrando aqui. Eu queria agradecer demais a sua presença, sabe, assim, essas histórias, esses bate-papos sobre arquitetura. Sabe assim, eu fico muito feliz, a Daiane também, que ela é encantada com você, sabe? Um dos primeiros nomes que a gente pensou assim, na hora da entrevista. Obrigado. E eu, como mais recente, ou mais novo, vou falar assim, para estar escutando e vivendo, sabe? Porque a gente sabe que é muito difícil a arquitetura, né? E nesses 24 anos de história, se você tem altos e baixos, perrengues e vitórias aí, que é sempre bom estar lembrando, é sempre bom estar valorizando os resultados finais, com certeza. Né? E seja por você. Erros, né, que a gente aprende. Com certeza. E o mais bacana que eu falo disso tudo são os amigos que a gente faz nessa jornada, né? Com certeza. E eu e Israel, a gente conseguiu construir grandes amizades que... E por isso que a gente não sai realmente, a gente não consegue. A gente até tentou dar uma afastada, mas não dá certo. Então, o ArcCast veio para ficar. E muito, muito obrigada. Você que participa de todos os nossos projetos. Obrigado pela confiança, né, de me chamar aqui também. Fiquei muito feliz com esse convite, né? Agora, o nosso próximo encontro vai ser nos jantares que você vai promover para os palestrantes do prazer. Show de bola, cara. Pedro, obrigadão aí. Obrigada. Um abraço. Obrigado e vamos que vamos. Valeu. Boa.